Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia! E não há Deus maior. Declare nessa noite. E não há Deus, e não há Deus tão grande. E como o nosso Deus. Solta sua voz nessa noite, declara: não há Deus. E não há Deus. Não há. E não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou o sol, e tudo Ele fez, e tudo criou, e tudo formou para o céu. As mulheres declaram bem forte: não há Deus maior. As mulheres. Agora os homens declaram bem forte: não há Deus maior. E não há Deus maior. Não há. E não há Deus tão grande como o nosso Deus. Todos numa só voz. Criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou o sol, e tudo Ele fez, e tudo Ele merece toda a honra, toda a glória. E para o céu, e para o céu, e para o céu eu vou. E Santo Espírito é bem-vindo aqui. Vem no lugar encher. É o desejo do meu coração. Declare: Santo e Santo
tua, Senhor. É o desejo de sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Levante as suas mãos ao Senhor. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino sempre eterno. Justiça e igualdade, tua igreja te adora, tua igreja te adora, o teu reino, Senhor, teu reino sempre eterno. E a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E o que dizer, e o que fazer quando ele vem? E mais que ser bem-vindo, você deseja ele nessa noite? Então levanta as suas mãos e declara o que dizer. E o que dizer? E mais que ser bem-vindo, aqui e faz de novo. E o teu povo mais uma vez. Todas as vezes que Deus deseja fazer algo no meio da sua igreja, no meio do seu povo, há um princípio. E esse princípio se chama oração. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado agora e você começasse a orar por essa pessoa. Comece a orar pelo seu irmão. A palavra diz que o louvor liberta, porque Deus habita no meio dos louvores. De repente você chegou aqui nessa noite
cansado, triste, sobrecarregado, mas há poder na oração, há poder no nome de Jesus, e Ele está em meio aos louvores, e Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer. Feche seus olhos, comece a orar agora pelo seu irmão, comece a pedir: Pai, fortalece o meu irmão nessa noite, renova as forças dele, Senhor, aviva, anima, enche com teu poder, enche com teu espírito. Você pode nesse momento abrir a sua boca, fazer uma guerra neste momento espiritual de intercessão. Oh Espírito de Deus, faz de novo no meio do seu povo, Senhor. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões, meu Deus. Que toda frieza espiritual, toda mornidão que há em nós, no nosso coração, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós intercedemos nesse momento, Pai, uns pelos outros, clamamos uns pelos outros nesse momento, porque acreditamos verdadeiramente que há poder na oração, que há poder no Teu nome, Senhor. E nesse momento nós intercedemos, meu Deus, para que a alegria do Teu Espírito, para que a unção do Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós, 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 Senhor. Oh, Rabachandarabassumiasaramanás. Levante as mãos do seu irmão agora bem alto, bem alto, e com ele declare essa verdade assim, ó: e maravilhoso é estar em tua presença, e maravilhoso é poder te adorar, e maravilhoso é maravilhoso é te contemplar. Mais uma vez, declare: maravilhoso. E maravilhoso é. E maravilhoso é poder te adorar. E maravilhoso é tocar nas tuas vestes, e maravilhoso é te contemplar, Senhor. Agora declare assim, ó: Espírito, enche a minha vida e enche-me com teu poder. Peça a Ele: Espírito, enche a minha vida. Espírito, e enche-me com teu poder. Agora levanta suas mãos bem alto ao Senhor. As minhas mãos e as minhas mãos eu quero. Meu coração eu quero diante do teu. As vozes declaram bem forte: as minhas mãos e do teu. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui rápido. Essa igreja faz parte da minha história. Foi aqui nessa igreja que eu aprendi a dar o meu primeiro acorde de violão. Eu morava aqui no João Mafra, e eu me lembro como hoje. O altar era assim, tinha uma salinha lá atrás, e
nome dele, que agora está lá com o pastor Rui. Nilo. Nilo me ensinou a dar a minha primeira nota de violão e foi aqui. Eu estou me sentindo muito honrado, apóstolo Ribeiro, por poder fazer parte nessa noite dessa festa, de verdade. Foi aqui que eu participei a primeira vez na minha vida de um festival de talentos que teve. E eu me sinto muito privilegiado, de verdade, do fundo do meu coração, de poder estar aqui nessa noite celebrando ao Senhor por essa igreja, porque eu tenho certeza que essa igreja, ela é bênção na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Eu creio e tenho certeza que daqui tem saído muitos profetas e homens de Deus aqui neste lugar. Eu queria cantar só um pedaço de uma música que foi a primeira que eu aprendi aqui. Provavelmente muitos não vão conhecer, mas eu queria só cantar o refrão dela, porque eu queria agradecer ao Senhor por ter me dado o privilégio de aprender o instrumento. E foi através dessa casa. E é uma música bem antiga, acho que os mais antigos vão lembrar, que ela diz assim: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio e deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz? Amém ou não amém? Então dá um abraço bem apertado em quem está do seu lado. Diga para ele ou para ela: seja muito bem-vindo à casa de Deus. Estou muito feliz porque você está aqui. Amém? Então vamos declarar nessa noite que somos cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aqui, diga glória a Deus. Se você é cheio do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo é alegre. Amém ou não amém? Então deixa eu ensinar para vocês o refrão. Diga assim comigo: eu sou cheio. Mas desse jeito está bem vazio. Diga: eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do poder de Deus. Hoje eu sou a sua casa favorita. Faça assim, ó: eu sou dele e ele é meu. Amém? É bem fácil assim, ó: eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do poder de Deus, e hoje eu sou a sua casa favorita. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do poder de Deus, e hoje eu sou a sua casa. Quero ver se você aprendeu. Vamos lá, eu sou cheio. E eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do poder de Deus, e hoje eu sou a sua casa. Eu sou dele e ele é meu. Quem pertence ao Espírito Santo, dá um aplauso a ele bem forte aí nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos declarar com todo o nosso coração nessa noite que somos cheios do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter o privilégio de ser morada, habitação do Teu Espírito, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite de todo o nosso coração, de todo o nosso coração.
Tchá, tchá, tchá. Obrigado, Senhor, pela alegria do teu Espírito em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Sou como um vaso de barro, mas dentro de mim existe um precioso tesouro. E é o doce Espírito Santo. E hoje sou a sua casa, e ele mora em mim. Eu já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, não. E é o doce Espírito Santo. Hoje sou a sua casa, e ele mora em mim. Bem alta a mão no céu, assim, bem alta, assim, bem bonito para o Senhor, assim, ó. Eu posso sentir o teu poder em mim. Eu posso sentir a tua unção me envolver. Eu quero muito mais de ti e menos de mim. Então vamos declarar: eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do poder de Deus, e hoje eu sou a sua casa favorita. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou cheio do Espírito Santo, e hoje eu sou a sua casa favorita. Eu sou dele e ele é meu. Quem pertence ao Espírito Santo, diga glória a Deus. Vamos nas palmas. E já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, não. É o doce Espírito Santo. Hoje sou a sua casa, e ele mora em mim. Posso sentir o teu poder em mim. Eu posso sentir o teu poder em mim. Eu posso sentir a canção me envolver. Eu quero mais, muito mais de ti e menos. Quem é cheio do Espírito Santo, vem nas palmas e vamos declarar: eu sou cheio. Eu sou cheio. Eu sou cheio do poder de Deus, e hoje eu sou dele. Eu quero ver só as mulheres. Eu sou cheia. Eu sou. Hoje eu sou. Mais uma vez, as mulheres, solta sua voz, declara: eu sou cheia. Agora os homens cheios do Espírito Santo. Cadê os homens? Vamos lá. E eu sou cheio do poder. E hoje eu. Mais uma vez os homens cheios do Espírito de Deus. Vamos lá. Eu sou cheio do Espírito Santo. E hoje eu sou. Pra gente fechar com muita alegria, eu sou cheio. E eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do poder de Deus. E hoje eu sou a sua casa favorita. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou cheio do Espírito Santo. E hoje eu sou a sua casa favorita. Eu sou dele e ele é meu. Obrigado por te perdoar.
Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, queria que você cumprimentasse aí no máximo 2 pessoas e dissesse assim: parabéns. Amém? Estamos comemorando a festa, começa hoje de aniversário, 29º aniversário da nossa igreja. O dia certo é amanhã, mas a gente começou a comemorar desde hoje, então vamos dar parabéns hoje, parabéns amanhã e vamos dar parabéns até terça-feira a você. Deus possa te abençoar de uma forma especial. Queria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Salmos, capítulo 9. Queria rapidamente dar uma palavra sobre esse salmo. Esse salmo fala de ação de graças por um grande livramento. Reconhecemos que durante todo esse tempo, Deus tem nos guardado de uma forma especial como igreja. Amém, amados? Então o salmista diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentasses no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações, destruíste os ímpios, apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido e um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, e anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquire no derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazes sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os põe em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Amém, amados? Glória a Deus, poder assentar. Queremos dar a nossa palavra de boas-vindas a todos os irmãos. Nós estamos alegres por estarmos aqui, louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor.
justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, todo mundo pulando, 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 pulando. Campos Liberário, plano para o mundo. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, todo mundo pulando, 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 pulando. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não cede agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, mas que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar.
sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou assim. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso a cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Ai, ai, confiar, descansar. E certamente nós, como igreja, temos muito que falar, que cantar nesta noite, porque verdadeiramente grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Nós vamos ler a palavra de Deus aí nesse texto de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Aqui nós vamos ver como a igreja ela foi constituída, como a igreja foi estabelecida. É bom a gente entender aqui essas verdades contidas nesse capítulo, a partir do versículo 13, quando Jesus, diante de muitos seguidores, muitas pessoas que estavam andando com ele, então chega um momento que Jesus ele queria que as pessoas estivessem seguindo a ele, não pelo simples fato de estar seguindo. Jesus queria convicção. Nós precisamos ter convicção da nossa fé, convicção da palavra de Deus. Nós não podemos estar vivendo sem ter convicção. E aqui Jesus, ele coloca os seus discípulos diante de uma pergunta, onde eles teriam que dar uma resposta, e mediante a resposta deles, certamente Jesus estaria assim, entendendo que havia convicção no coração desses homens, e aí, em cima da convicção, Jesus estaria estabelecendo, instituindo a igreja. Então nós vamos ler aqui Mateus 16, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, alguns disseram, uns João Batista, outros disseram que Jesus era Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então isso foi que algumas pessoas falaram a respeito de Jesus.
Mas aí Jesus volta para os seus discípulos e faz a seguinte pergunta. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, representando o grupo, a equipe de discípulos, ele se levanta e responde e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, quando percebe a resposta de Pedro, Jesus também dá uma outra resposta. E Jesus respondendo disse-lhe: feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, amados? Então esta palavra aqui, proferida por Jesus, foi há mais de 2000 anos atrás, que Jesus proferiu essas palavras, em cima de uma resposta que Pedro havia dado, e Jesus está dizendo: olha Pedro, o que você respondeu é um fundamento, é uma grande verdade, e em cima desse fundamento, em cima desta grande verdade que você revelou, que tu revelaste, eu quero dizer que hoje eu estou estabelecendo a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus disse que as portas do inferno não ficarão de pé diante da igreja. É por isso que a igreja, ela tem, através dos séculos, vencido as guerras, os embates, as investidas do inimigo, os homens que se levantam contra a igreja, contra aquilo que a igreja acredita, contra aquilo que a igreja professa. Através dos anos, das décadas, dos séculos, os homens têm tentado se levantar para fechar a boca da igreja, para impedir que a igreja continue proclamando as verdades de Deus. Mas, cada vez mais que os homens se levantam para tentar impedir a igreja de continuar proclamando as verdades de Deus, mais a igreja continua proclamando. Porque a igreja, ela está debaixo de um decreto que foi dado pelo Filho de Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Jesus foi quem colocou esse decreto sobre a igreja. Jesus disse: as portas do inferno não vão poder ficar de pé diante da minha igreja. Amém, amados? Por isso que a igreja sofreu todo tipo de perseguição e continua sofrendo. Houveram tempos mais difíceis na história da igreja, onde muitos cristãos foram queimados vivos em fogueiras, onde muitos cristãos foram lançados dentro de arena para que leões ferozes devorassem esses crentes. Mas nada disso, nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de ameaça, de violência, nada disso impediu que a igreja continuasse viva, impediu que a igreja continuasse de pé, porque a igreja, irmãos, ela foi instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és Pedro, sobre esta pedra, este fundamento, eu edifico a minha. Jesus usa um pronome. Esse nome aí, esse pronome é possessivo, é pessoal.
Jesus está dizendo: eu edifico a minha igreja. A igreja é de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus nos fala, quando um homem muito violento, extremamente religioso, chamado Saulo, se levantou no início da história da igreja, se levantou contra a igreja, mandou perseguir os crentes, mandou matar os crentes, mandou prender os crentes. A Bíblia diz que esse homem que estava levando ameaças, querendo prender muitos cristãos, quando ele estava indo numa estrada, no caminho de Damasco, da cidade de Damasco, a Bíblia diz que Jesus literalmente apareceu a esse homem. Esse homem ficou cego, diz a palavra de Deus, e ele caiu do cavalo, e a pergunta que ele fez: Senhor, Senhor. E aí a Bíblia diz que quando Paulo faz essa pergunta, e que chama Jesus de Senhor, e sem saber o que estava acontecendo, a Bíblia diz que Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, quem persegue a igreja não está perseguindo meramente a igreja, está perseguindo o próprio Senhor Jesus, porque Ele é a igreja e a igreja é Ele. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então a igreja é propriedade de Cristo. Ninguém pode, a Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ninguém pode combater a igreja, ninguém pode prender a igreja, ninguém pode impedir a igreja de existir. Não importam as perseguições que venham surgirem. Estamos vivendo hoje num momento muito difícil na história do mundo, onde várias ideologias estão se manifestando, mas a vitória final, irmãos, não vai ser nem de filosofia, nem de ideologia. A vitória final será a vitória da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória final vai ser a vitória daqueles que um dia reconheceram que eram pecadores, se humilharam, se arrependeram dos seus pecados e entregaram as suas vidas a Cristo. E alcançaram, como nos diz a própria palavra, o perdão dos seus pecados, foram purificados pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Então a vitória final vai ser a vitória da igreja. Amém, amado? Hoje nós vemos um grande movimento no mundo, uma grande tensão, uma grande preocupação com o futuro. As pessoas têm se preocupado muito com o futuro. O que é que vai ser, o que é que vai acontecer, quem é que vai ser presidente, quem é que vai ser isso, quem é que vai ser aquilo. Essa não deve ser a nossa preocupação. Nosso pensamento tem que estar firmado em Cristo o tempo inteiro, porque Ele é a razão da nossa esperança. Amém, amados? A nossa esperança não está no sistema, a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está em Jesus Cristo, que ressuscitou e que vive e viverá para sempre. A nossa esperança está nele. Amém, amados? Porque nós sabemos que nele está a razão do nosso viver aqui na terra. É através dele que nós alcançamos a verdadeira vida. É através dele que nós podemos ter acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que por causa de Cristo, hoje, qualquer um de nós podemos ter acesso à presença de Deus. O sangue foi derramado e por causa do sangue que foi derramado, nós temos livre acesso à presença do eterno Deus, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá o direito, nos dá o acesso à presença de Deus. Então a nossa esperança maior está em Cristo. Amém, amados? A igreja tem que estar firmada nisso. A igreja não tem que estar preocupada com sistema A ou sistema B.
A igreja não tem que estar preocupada com direita ou com esquerda, com governante que vai governar, se é da direita, se é da esquerda. A gente vê aí que não adianta esquerda, não adianta direita, as coisas continuam do mesmo jeito, os homens são os mesmos, o sistema é o mesmo. Então a nossa esperança não tem que estar no homem, a nossa esperança tem que estar em Deus. Os nossos ideais são diferentes, irmãos. As pessoas lutam por ideais da terra, nós lutamos por ideais eternos. Estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. A igreja está aqui na terra para que o nome de Deus seja glorificado. A principal missão da igreja na terra é glorificar o nome de Deus. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para que o nome de Deus seja glorificado. Então, como igreja, nós estamos aqui para que o nome de Deus seja glorificado. E ele seja glorificado, o nome de Deus seja glorificado. Nós, como igreja, temos que glorificar a Deus com toda a nossa maneira de ser e viver, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo. Nós precisamos usar tudo que temos e que somos para que o nome de Deus seja glorificado, igreja. Infelizmente, a gente vê hoje as pessoas usando o corpo para se aparecer, usando o corpo para se exibir. O seu corpo não foi feito para você se exibir, o seu corpo foi feito para ser morada do Espírito Santo. Aqui eu estou falando para homens, estou falando também para mulheres, porque na exibição não só mulheres se exibem, homens também se exibem. Então nós precisamos saber que o nosso corpo é morada de Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e devemos usar o nosso corpo para que o nome de Jesus, o nome de Deus, seja glorificado. Mas infelizmente as pessoas usam o corpo para objeto sexual, para atrair as pessoas, para a profanação, para as orgias. Mas a Bíblia diz que o corpo daquele que faz parte da igreja de Cristo é morada do Espírito Santo. Se você é um cristão, você está aqui nessa noite, você tem que ter essa consciência, seu corpo é morada de Deus, e você deve usar o seu corpo para que o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então, como a igreja foi constituída na terra? A igreja nasce depois que Pedro responde quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. De que pedra Jesus está falando nesse texto aqui de Mateus capítulo 16? Jesus está falando da pedra da fé, da pedra da fé, que Pedro, o discípulo, havia acabado de declarar. E sobre a declaração feita, Jesus ele edificou a sua igreja. Então, o fundamento da igreja é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, amados? Então a igreja, ela vence na sua caminhada de fé, porque essa igreja, ela tem uma aliança com Deus. Todos aqueles que fazem parte de uma igreja cristã, genuinamente cristã, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que conhece as verdades, as doutrinas do Evangelho, as doutrinas de Deus, as doutrinas da palavra. Toda igreja que prega a palavra de Deus verdadeiramente, essa igreja ela tem uma aliança com Deus. Então você que está aqui nessa noite, que faz parte da igreja séria, da igreja que prega a palavra de Deus, você é uma pessoa que está aliançada com Deus. Amém? Agora, o que leva a igreja de Cristo a vencer
e continuar de pé diante das perseguições. Nós queremos pensar um pouquinho nessa noite sobre essa questão. O que leva a igreja de Cristo vencer e continuar de pé diante das perseguições. A primeira razão é que a igreja, além de ter aliança com Deus, ela conhece o Deus que ela serve. Amém, amados? É muito importante conhecermos a Deus, ainda sendo limitados como nós somos. A nossa mente não pode alcançar o nível de conhecimento da mente de Deus, mas sobre nós está uma responsabilidade de buscarmos a cada dia conhecermos a Deus. E uma das maneiras de nós conhecermos a Deus é através da sua palavra, é através daquilo que Deus nos fala. O nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que continua falando com a sua igreja. Amém, amado? A Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, quem quer ouvir a voz de Deus tem que estar numa igreja. E essa igreja tem que ser uma igreja que esteja em linha com o Espírito Santo. Porque através da inspiração, da direção do Espírito Santo, aquele que proclama a palavra na direção do Espírito Santo, fala das verdades de Deus para o coração do seu povo. E o povo de Deus, que também é guiado e dirigido pelo Espírito, quando ouve uma palavra que está sendo conduzida e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, essa igreja ela responde, essa igreja ela recebe a palavra que está sendo ministrada na direção do Espírito Santo. E aí, através dessa palavra que é ministrada sobre Deus, sobre a palavra de Deus, o crente, ele passa a conhecer a Deus de uma forma melhor. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o Deus todo-poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. E quando a palavra de Deus diz, quando ele age, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Deus quer, ninguém pode impedir a vontade de Deus na terra. Quando Deus quer fazer algo com alguém, ninguém pode frustrar os propósitos de Deus na vida dessa pessoa. O inimigo pode tentar, as pessoas podem até querer impedir, mas quando Deus quer fazer algo na vida de alguém que ele escolheu, ninguém pode impedir o agir de Deus. Glória a Deus por isso. O Salmo 46 diz que Deus, ele é o Senhor dos exércitos, e que ele é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza e socorro bem presente na hora que a angústia chegar. O Salmo 91 vai dizer que ele é aquele que nos guarda. Amém? Glória a Deus por isso. Então, de acordo ao que Deus diz na sua palavra, nós somos um povo que Deus cuida, nós somos um povo que Deus guarda, nós somos um povo que Deus protege, nós somos um povo que Deus livra do mal. Por quê? Porque nós somos uma igreja, somos um povo que está aliançado com Deus e também com a sua palavra. Amém, amados? Deus não tem compromisso com pessoas que não estão aliançadas com Ele, com pessoas que não estão andando em linha com a sua palavra. No Salmo 9 que nós lemos, diz que os ímpios são as pessoas que não têm compromisso com Deus, que não andam em comunhão com Deus, que não têm aliança com Deus, pessoas que não vivem conforme a palavra dele. Deus chama essas pessoas de ímpios. Essas pessoas, diz a palavra de Deus, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se afastam de Deus. Mas o contrário diz também o seguinte, que nós que somos justos, nós que escolhemos andar com Deus, andar na presença dele, estamos aliançados com ele, com a sua palavra,
nós somos chamados de justos. A Bíblia diz que os justos, eles vão viver eternamente na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Isso nos dá segurança, isso nos dá certeza da realidade do que Deus é, do que Ele tem feito e do que Ele vai fazer em nossas vidas. Por isso que o cristão, nós vivemos aqui na terra, somos cidadãos dos céus, vivemos aqui na terra. Nós respeitamos algumas coisas que tem no mundo que não vão de encontro àquilo que Deus diz na sua palavra, mas tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, se Deus é contra, nós como igreja também somos. Porque se a igreja achar que o mundo está avançado, que o mundo é outro, e o que Deus diz na sua palavra só teve valor lá naquela época, e que hoje não tem, então esse povo deixa ser povo de Deus. Então nós somos povo de Deus, amamos a Deus, amamos a sua palavra, não abriremos mão daquilo que Deus condena. O que Deus diz que é pecado, o que a Bíblia diz que Deus condena, e nós como igreja vamos ficar firmes em Deus e na sua palavra. Aquilo que Deus rejeita, nós vamos rejeitar. Aquilo que Deus ama, o pecador que se arrepende, Deus ama todo pecador, mas precisa se arrepender. Então a igreja também vai andar em linha com Deus, porque essa igreja que tem aliança, ela não pode abrir mão dos princípios da palavra do Senhor. Então nós temos modismos hoje, temos coisas que estão acontecendo no mundo atual, mas a igreja de Cristo não vai abrir mão do seu compromisso com Deus e a sua palavra. Posso ouvir amém por isso? Glória a Deus. A segunda razão, amados, que nos leva ou que nos faz vencer a nossa caminhada de fé é não temer os inimigos que se levantam contra nós. A igreja, ela não pode ficar com medo. A igreja não pode temer os inimigos que se levantam contra ela, porque todos aqueles que se levantarem contra a igreja não vão prevalecer contra a igreja, porque para eles derrotarem a igreja, eles precisam derrotar primeiro a Jesus, e Jesus nunca será derrotado. Essa Bíblia diz aqui que Jesus Cristo, ele venceu, ele é vencedor, recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Essa Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Então, a igreja não pode temer os seus inimigos. A igreja tem que enfrentar os inimigos, acreditando que Jesus está na nossa frente, e Ele vai nos ajudar a vencer os inimigos. Ele vai pelejar por nós, e Ele vai nos dar a vitória, porque está escrito aqui nessa palavra: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma história na Bíblia, no Antigo Testamento, que se enquadra muito bem no que nós estamos refletindo aqui nessa noite. É uma história que nos chama a atenção como a igreja deve se comportar diante do mundo atual. Eu queria reportar você agora para o livro de 2 Reis, capítulo 6, versos de 15 em diante, onde esse texto nos mostra a atitude de Eliseu e também nos mostra a atitude de um moço, de um discípulo de Eliseu, diante ou na presença dos inimigos. Aqui é um retrato, irmão, de como a igreja deve se comportar diante dos inimigos que se levantam contra ela. Os inimigos se levantaram contra Eliseu, cercaram Eliseu, onde ele se encontrava, e os inimigos já estavam certos de que agora Eliseu não ia escapar, não tinha escapatória, não tinha como sair, estava cercado, estava agora
sitiado, não tinha como escapar. Eliseu, segundo os inimigos, seria agora uma presa fácil, ia ser dominado e controlado. Mas aí, a Bíblia diz, quando o dia amanheceu, quem primeiro viu os inimigos foi o moço de Eliseu. E aí a Bíblia diz que quando o moço de Eliseu ver os inimigos, ele diz assim: ai meu Senhor, que faremos? Está escrito aí em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Que faremos? Ao que Eliseu respondeu: não temas. Olha a resposta de Eliseu: não temas. A igreja tem esse tipo de postura. Quando o mal se levanta, quando o inimigo se levanta, nós não temos que temer a nada e a ninguém, porque Deus está conosco. Amém? Não temas. E aí Eliseu orou para que Deus tirasse as escamas dos olhos do seu moço. Precisamos saber sempre, como igreja, que mais são que estão conosco do que os que estão com os nossos inimigos. Amém, amados? Versículo 16. Quando as escamas são tiradas dos olhos do moço de Eliseu, do discípulo dele, ele começa agora a ver o que ele não estava conseguindo enxergar. Ele não conseguia ver, só via os inimigos. Mas quando Eliseu, ele ora e pede a Deus para que Deus tire as escamas dos olhos do seu moço, aí ele começa agora a enxergar e ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com os nossos inimigos. Nós vemos que esse mesmo fato aconteceu com a igreja em Jerusalém, quando a igreja foi perseguida por Herodes, em Atos capítulo 12. Herodes havia matado um dos apóstolos e havia mandado prender Pedro. Pedro já estava preso, guardado para ser morto no outro dia. Mas a Bíblia diz que a igreja começou a fazer oração a Pedro, continuamente, orando a Deus, clamando a Deus. E Deus ouviu o clamor da igreja, entrou. A Bíblia é forte nesse capítulo 12 do livro de Atos, em mostrar que Deus entrou em uma cadeia. Vamos contextualizar. Deus entrou num presídio, tirou Pedro de lá de dentro da cela, arrancou Pedro, tirou os grilhões, as correntes, as amarras, arrancou tudo usando o anjo e tirou Pedro de dentro da cadeia, sem precisar abrir as portas, sem precisar fazer nada. Deus manifestou o poder dele, arrancou Pedro, tirou Pedro lá de dentro da cadeia. E o nome de Deus foi glorificado. E esse Herodes, que é um tipo de um perseguidor, de um inimigo, que se levanta contra a igreja. A Bíblia fala que esse Herodes, em Atos capítulo 12, ele cai por terra, ele é derrotado. Chega um momento crucial na vida desse Herodes, que ele tinha que dar glória a Deus, ele não deu glória a Deus, e porque ele não deu glória a Deus, a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho. Ele foi derrotado, porque ele se levantou contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite como igreja, você é igreja, talvez você esteja vivendo um ambiente de perseguição, as pessoas estão perseguindo você, e talvez você esteja tendo uma postura diferente. Você está lutando com a força do seu braço, você está batendo boca, discutindo com as pessoas. Deus não quer que você faça isso. Se posicione como igreja, ore, clame ao Deus vivo, clame a Deus e mande Deus entrar com providência nessa situação, e você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai defender você, Deus vai lançar esses inimigos que têm afrontado você, Deus vai lançar esses inimigos por terra, e Ele vai te dar vitória,
porque você é a igreja de Cristo, que Ele ama de uma forma especial. Então não tema, meu amigo, não tema, meu irmão, o inimigo que está afrontando você. Deus é maior, e Ele vai te dar a vitória diante de toda afronta, de todo inimigo que possa se levantar contra você. Glória a Deus por isso. Então, voltando agora para o texto de Eliseu, quando Eliseu ora, as escamas dos olhos do moço caem, e ele começa agora a ver coisas que ele não estava vendo. A igreja precisa saber que o reino de Deus é real, o trono de Deus é eterno. A igreja precisa saber que Deus está assentado no alto e sublime trono, reina e reinará para sempre. Um trono que jamais vai ser derrubado, jamais será corrompido, jamais será destruído, porque esse trono é o trono do Deus eterno, e o Deus eterno está sentado nesse trono, reinando e reinará para sempre. Então a igreja não precisa ficar olhando para os inimigos, olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas. A Bíblia fala que o nosso olhar tem que estar fitos em Deus. A palavra de Deus nos conclama que nós devemos olhar para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Todas as vezes que nós tiramos os olhos das verdades de Deus, da sua palavra, daquilo que Deus é, nós naufragamos na fé. Mas se nós ficarmos firmes em Deus, acreditando piamente na sua palavra, firmes nas suas verdades, firmes na fé, firmes em Jesus, o crente passa por muitas lutas, mas ele vai vencer todas as lutas, vai enfrentar todas as dificuldades, vai alcançar êxito, porque Deus é por ele. Amém, amados? A outra razão que a gente vê aqui como igreja, nós precisamos orar sempre para que os nossos olhos espirituais sejam sempre abertos. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, nós vemos o sobrenatural de Deus. O texto diz que quando Eliseu, ele terminou de orar, os olhos do moço foram abertos e ele viu o exército de Deus. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 17. Porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então, nós percebemos de uma forma muito clara que assim como Deus estava aqui com o seu servo Eliseu, Deus continua conosco hoje. Deus está conosco hoje. Assim como Jesus prometeu na sua palavra, assim é. Jesus prometeu estar com a igreja dele, conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja que tem aliança com Deus, ela prospera na sua caminhada, porque essa igreja, ela ora para que o impossível aos olhos humanos aconteça. Amém, amados? O texto diz aí no verso 18, que quando o inimigo se levantou contra Eliseu, ele orou ao Senhor. Ele disse assim: fere, peço-te, fere de cegueira esta gente. E o texto diz que Deus feriu aquele exército, aquele povo, aquela gente de cegueira, e os inimigos ficaram cegos, e Eliseu venceu. Assim a igreja ora e Deus faz o impossível acontecer. Amém, amados? Quantos de nós, se nós pudéssemos hoje dar a oportunidade para os irmãos aqui contarem as experiências que os irmãos já tiveram, orando, clamando a Deus, porque estavam enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma luta, enfrentando um problema, enfrentando um inimigo. E hoje esse inimigo, ele é um inimigo vencido. Esse problema na sua vida é um problema que já foi solucionado. Deus entrou com providência, Ele manifestou o seu poder.
ouviu o seu clamor, atendeu a sua oração, e hoje você está aqui na presença de Deus, porque você sabe que o Deus que você ama e serve é um Deus que ouve as orações. Glória a Deus por isso. Então, tipos de orações, irmãos, que nós podemos fazer, que poderão ser feitas pela igreja que tem aliança com Deus. Deus, transforma a vida do meu filho, do meu marido, do meu esposo, da minha esposa. Transforma a vida do meu irmão, do meu amigo, do meu vizinho. Muda o coração dele e leva-o a ter uma experiência sobrenatural e venha se converter. Quando nós fazemos uma oração dessa com fé e com fervor, Deus sempre atende. Amém, amados? Glória a Deus. Dá-me bênção. Tem muitas vezes que a gente pede bênçãos a Deus, bênçãos para nós gastarmos o nosso bel prazer. Mas quando nós pedimos coisas a Deus que já estão no coração dele, por exemplo, dá-me a bênção de ganhar almas. Isso está no coração de Deus. O que Deus mais quer é que as almas sejam salvas. Quando você faz uma oração dessa, Deus, dá-me a bênção de ser um ganhador de almas, Ele vai começar a operar na sua vida. Algumas circunstâncias vão começar a surgir e você vai ter a oportunidade de falar de Deus. As pessoas vão ouvir a sua palavra e elas vão se converter. Então você precisa orar. Às vezes as coisas não acontecem na vida do cristão, na vida da igreja, na vida do crente, porque ele nem ora por aquilo. Ele fica tão preso às suas dificuldades, fica tão preso aos seus problemas, que ele não tem, às vezes o crente não tem iniciativa nem de orar por outras coisas. Mas eu quero dizer para você, nessa noite que está aqui participando desse culto, pare de ficar olhando para você mesmo, pare de ficar olhando para os seus problemas, pare de ficar lutando para conseguir a solução dos seus problemas. Se levante e seja um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outros a resolverem os seus problemas. Quando isso acontecer na sua vida, que você estará sendo usado como instrumento nas mãos de Deus, você vai perceber, até mesmo você vai perceber, até sem ter aquele desejo de ver as coisas acontecerem na sua vida, você vai ver as coisas acontecendo dia após dia, Deus manifestando o poder dele, e aquilo que você tem necessidade vai sendo suprido, vai sendo feito por Deus na sua vida, porque você se desprendeu de si mesmo, deixou de ficar somente pedindo a bênção para você mesmo, você agora quer que outros, através de você também, sejam abençoados. Então essa é a postura da igreja. A igreja que fica somente querendo a bênção, a bênção, a bênção, ela não está cumprindo o propósito de Deus na terra. Quando Deus chamou Abraão para abençoá-lo, Deus disse para ele: Abraão, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus chamou a ele para abençoá-lo, mas Deus disse para ele: eu não quero somente abençoar você, Abraão. Eu quero que em você todas as famílias da terra sejam abençoadas. Amém, irmãos? A mesma coisa acontece com você. Deus não quer que você somente seja abençoado. Deus quer que você seja abençoado, mas que através de você, Deus quer que muitos e muitos e muitos e muitos outros também venham ser abençoados por causa da sua vida. Glória a Deus por isso. E a última coisa que a gente quer mencionar aqui, para a gente encerrar, falando sobre a igreja que é vencedora, a igreja que alcança êxito na sua caminhada, essa igreja que tem aliança com Deus, ela prospera na sua caminhada, porque essa igreja experimenta o agir sobrenatural de Deus. Quantos aqui nessa noite podem dizer assim: eu já experimentei o sobrenatural de Deus na minha vida? Você pode dizer isso? Eu não conto as vezes que eu já recebi tantas coisas sobrenaturais de Deus na minha vida. Amém, amado? Os livramentos, as bênçãos, os milagres, as vitórias
o agir e o operar de Deus é uma coisa real para nós que temos aliança com Ele. Amém? Agora, por que essa igreja experimenta o agir e o sobrenatural de Deus? Deus, Ele entrega os nossos inimigos em nossas mãos. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. Ele abre portas aonde não existem portas. E Ele transforma a maldição em bênção. Quando as pessoas quiserem fazer o mal contra você, Deus transformará o mal em bem. Amém? Porque Deus, Ele transforma o nosso choro em riso, a nossa tristeza em alegria. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã certamente vai vir a alegria. E a Bíblia diz no Salmo 34, a Bíblia diz no Salmo 34, glória a Deus por isso, aleluia. A Bíblia diz que no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Amém, amado? Quem é a igreja de Cristo passa por aflições, mas Deus nos livra de todas elas. Glória a Deus por isso. Deus esteja conosco, igreja de Jesus. Amém? Deus sempre nos dará vitórias. E eu quero fechar essa palavra nessa noite, concluir essa palavra dizendo que nesse texto, nós nos prendemos muito no texto de 2 Reis, porque é um texto muito forte. Nós vemos presente aqui, nesse texto, duas cadeiras. A cadeira do natural, que era a cadeira onde o moço de Eliseu estava sentado, e vemos a cadeira do sobrenatural, que era a cadeira que Eliseu, que representa a igreja, estava sentado. Você, que é a igreja de Cristo, está sentado na cadeira do sobrenatural. Amém? Você, que é a igreja de Cristo, verdadeiramente não vai ficar olhando para o tamanho do problema, para o tamanho do inimigo. Você vai estar sempre olhando para o tamanho do Deus que você tem. Amém? Para aquilo que Ele promete para você. Deus promete estar do teu lado, em qualquer circunstância. Promete te guardar, te livrar, te abençoar, te ajudar. Isso tudo é promessa de um grande Deus, que nos ama e que cuida de cada um de nós. Então Eliseu, ele representa a igreja de Cristo, que está sentada na cadeira do sobrenatural. O moço de Eliseu representa a igreja que está sentada na cadeira do natural. A pergunta é: em qual ou em que cadeira você está sentado como igreja? Em que cadeira você está sentado como igreja? A igreja de Cristo, ela precisa entender que ela foi constituída na terra por Jesus, debaixo de um decreto. Qual foi o decreto que Jesus deu? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós estamos debaixo desse decreto. Daqui para frente, irmãos, se preparem como igreja. Nós vamos sofrer muitas perseguições. O tempo, cada dia que passa, as coisas estão ficando piores, difíceis. As perseguições virão de todas as formas. Mas Jesus fala na sua palavra que nós temos que confiar plenamente nele, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja vai vencer como tem vencido. Amém, amado? A igreja vai vencer todos os inimigos, vai superar todas as dificuldades, vai vencer todos os problemas que vierem, porque a igreja de Cristo é uma igreja vencedora. Amém, amado? A igreja de Cristo é uma igreja vencedora. A Bíblia diz que em Cristo, nós como igreja, somos mais do que vencedores. Amém, amado? Então,
vamos nos preparar, porque se você realmente é alguém que faz parte da igreja de Cristo, se prepare, porque daqui para frente os confrontos serão maiores, e você precisa estar firmado cada dia mais em Deus, na sua palavra, na fé, confiante de que você faz parte da igreja que não vai ser destruída, da igreja que não vai ser massacrada, da igreja que não vai deixar de existir. A igreja de Cristo, a Bíblia fala que ela vai ser arrebatada da terra. Jesus vai tirar a sua igreja desse mundo. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele prometeu isso. É promessa dele. Então nós seremos arrancados desse mundo. Quando esse mundo não der mais para nós vivermos, quando esse mundo não puder, nós não pudermos mais viver nesse mundo por causa da malignidade que vai estar presente, Jesus vai voltar para buscar aqueles que são seus e aqueles que fazem parte da sua igreja. Amém, amados? Se você ainda não faz parte, está aqui nessa noite, participando desse culto, você ainda não faz parte da igreja que vai ser arrebatada, você precisa fazer parte. Porque a Bíblia fala muito, de uma forma muito triste, daqueles que vão ficar de fora no dia que Jesus voltar. Ai daqueles que ficarem de fora. A tristeza será muito grande, a angústia será muito grande, o sofrimento será muito grande. A Bíblia fala que as pessoas terão uma angústia como nunca teve na terra. Vai ser um sofrimento muito grande para aqueles que ficarem. Então essa palavra nessa noite é para você que talvez veio participar dessa festa, desse culto, mas você ainda não fez uma aliança com Cristo. Você ainda não se entregou a Ele. Você não faz parte da igreja que ainda a igreja que ainda não foi arrebatada, vai ser arrebatada. Mas você não faz parte ainda dessa igreja. Então Deus te trouxe aqui para que nesta noite você entre pelo caminho certo, que é Cristo. Ele é a porta que você deve entrar. Ele é o caminho que você deve seguir. Você precisa entender que a sua maior necessidade é a necessidade da salvação da sua alma. Jesus falou que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então você está aqui porque Deus quer que a sua alma seja salva. Você está aqui porque Deus quer que você faça parte da igreja de Cristo. E para você fazer parte da igreja de Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados e precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você não fez isso hoje, nós estamos aqui para dizer para você que Deus está aguardando com muita expectativa a sua decisão nessa noite. A decisão de você entregar a sua vida a Cristo, que é o Senhor da igreja, que é aquele que constituiu a sua igreja aqui na terra. A igreja que vai vencer, a igreja que vai enfrentar os inimigos, todo tipo de perseguição, mas que vai vencer porque Jesus já deu a vitória a essa igreja. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Eu queria convocar a todos a se colocarem de pé. Nós queremos neste momento lançar o apelo para você que nesta noite participou dessa festa, ouviu a palavra de Deus. Talvez você através dessa palavra entendeu que você ainda não faz parte da igreja de Cristo. E você quer nessa noite tomar a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo, para você fazer parte dessa igreja, da igreja de Cristo, que vai vencer tudo, porque as portas do inferno não vão ficar de pé diante da igreja de Jesus. Então, enquanto a gente louva, se você nessa noite quer tomar a decisão de entregar a sua vida àquele que é o Senhor da igreja, Jesus, saia do seu lugar, enquanto nós estivermos cantando, e aí depois estaremos orando por você, para Deus te abençoar e te fortalecer nessa decisão que você vai tomar de fazer parte da igreja de Jesus na terra. Amém? Vamos ouvir. Celebrarei
a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus e a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Solte a sua voz nessa noite, declare a honra e a honra. Jesus. Aleluias. O Senhor Jesus, Ele disse na sua palavra: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A decisão é sua nessa noite, meu amado ouvinte. Você que ouviu essa palavra e que quer confessar Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida diante de Deus e diante dos homens. Se você confessar diante de Deus, Jesus também vai confessar: olha, aquela igreja, hoje à noite tem alguém lá me confessando diante dos homens, e eu quero confessar Ele agora aqui diante do meu Pai. Jesus quer confessar você diante do Pai dele que está nos céus. Você que está aqui, talvez tenha estado afastado dos caminhos do Senhor, volta enquanto você está tendo chance. Volta enquanto você está tendo oportunidade. Deus não quer que você fique de fora do aprisco, fora da igreja, porque aqueles que estiverem fora do aprisco, aqueles que estiverem fora da igreja, também ficarão de fora. Então é noite de você se reconciliar, é noite de você voltar para Deus. É hoje, amanhã pode ser muito tarde. Se você quer vir hoje se reconciliar com Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está desanimado, você que está frio, você que está sem a chama do Espírito Santo queimando dentro do seu coração, você que está sem desejo de orar, sem desejo de buscar a presença de Deus,
Vem aqui na frente. Deus quer renovar você. Deus quer tirar você de toda inércia, de toda frieza, de todo desânimo, de todo marasmo. Deus quer acender um fogo dentro de você nessa noite, para você sair daqui disposto a viver na presença dele como igreja. A igreja que foi instituída por ele na terra. A igreja não são as quatro paredes. Nós somos a igreja. Nós formamos a igreja. E somos nós como igreja que devemos lutar, prevalecer, sermos fiéis até a morte. Jesus disse: aquele que for fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Tem que permanecer, tem que perseverar, fiel até o fim, para receber a coroa da vida. Então, se você está afastado, vem aqui agora. Você que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite, sai do seu lugar. Nós já estamos encerrando o apelo, já vamos orar para encerrar o culto nesta noite. E queremos convidar você para sair do seu lugar agora e vir aqui à frente para nós orarmos por você, para Deus te abençoar, te fortalecer, para você continuar firme agora como igreja. Jesus quer que a igreja dele seja uma igreja firme, uma igreja que esteja na presença dele, cumprindo o propósito de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo como igreja, para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo que nós venhamos fazer como igreja, devemos fazer para que o nome de Jesus seja glorificado. Você faz alguma coisa por alguém, o nome de Jesus vai ser glorificado. Você ajuda alguém, o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Então tudo que nós venhamos fazer é para a glória de Deus. Então, se você quer tomar a decisão: Deus, a partir de hoje eu quero viver para a glória do teu nome, sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar por você, para Deus te abençoar. Se você está afastado, vem agora. É o seu momento de você se reconciliar, de você se voltar para Deus. E se você quer entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo que você ainda não faz parte da igreja como você deveria fazer, da igreja que vai ser arrematada, da igreja que vai estar com Ele não só nesse mundo, mas vai estar com Ele para sempre, a eternidade. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Venha, que nós vamos orar por você. Nós não vamos insistir no apelo, a decisão é sua. Deus possa abençoar a todos que aqui estiveram nessa noite. Antes de nós orarmos, queremos só avisar os amados irmãos que a festa continua. Amanhã à noite nós vamos ter, no dia do aniversário, amanhã você não pode perder, porque amanhã é dia 17, é amanhã o dia mesmo do aniversário. Então venha para a gente fazer uma festa muito bonita, para a glória de Deus. Vamos ter amanhã o bispo Rafael Divino cantando, ministrando a palavra do Senhor. E na terça-feira, à noite, no encerramento, nós vamos ter o pastor Jadson. Então que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar para que vocês possam retornar às vossas casas em paz e para que vocês tenham uma semana abençoada. Amém? Pai, nós queremos neste momento te agradecer por esta noite, te louvar a Deus, porque podemos estar aqui reunidos, adorando, louvando e exaltando o teu nome. Queremos te agradecer pela tua presença de Jesus, o teu Filho. Te agradecemos, Jesus, pela tua presença, e agradecemos a presença do Espírito Santo. Neste momento, ó Deus, nós oramos para que o Senhor nos fortaleça, para podermos continuar andando como igreja que foi comprada, que foi remida pelo sangue de Jesus, uma igreja que foi edificada na terra por Jesus Cristo, a qual está debaixo de um decreto: as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, contra a tua igreja,
a tua igreja vai continuar de pé, proclamando as tuas verdades e alcançando as vidas para o Senhor. Nos abençoa nesse propósito. Concede a todos agora, ó Deus, um retorno em paz para as suas casas. Guarda os teus filhos, livra-os do mal, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem ladrão. Sejam todos guardados pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Jesus. Que todos voltem às suas casas na tua paz. E que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção. E que nós também sejamos bênçãos em tuas mãos para abençoar outros. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Forte aplauso ao Senhor.